Eu sou a Mara Campos, regente do Coro da Camerata Antico de Curitiba e coordenadora artística da Sexta Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, nesta que é a sua segunda edição virtual. Bem-vindas, bem-vindos. E ao longo da semana serão apresentados, têm sido apresentados inúmeros vídeos de trabalhos corais, não só do Brasil, como também do exterior. E hoje nós estamos inaugurando as nossas rodas de conversa, com personalidades de destaque e excelência em suas áreas de atuação. Hoje, entram na roda Juliana Ripke, Antônio Ribeiro e Ronaldo Miranda, porque nós vamos conversar sobre composição para coros. Muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui em nossa semana. E eu gostaria de começar passando a palavra a vocês. Vocês falem um pouquinho sobre o seu trabalho e também qual a sua aproximação com o canto coral. Nos ajude a sintonizar. Que obras corais vocês poderiam trazer aqui para o início da nossa conversa? Ronaldo, gostaria de começar? Pois não. Enfim, eu sou Ronaldo Miranda, compositor carioca, nasci em 1948 e a minha aproximação com a música inicialmente se deu através da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fui inicialmente aluno e depois professor de composição. Eu também tive alguns cargos na administração musical, na Funarte, na Sala Cília Meirelles, e recentemente eu trabalhei entre 2004 e 2020 como professor de composição da Universidade de São Paulo, na ECA. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória profissional, né? A aproximação com o canto coral se deu profissionalmente em 1978. A minha primeira obra encomendada e estreada foi o Belo Belo, sob texto de Manuel Bandeira, uma encomenda da Funarte, ainda na gestão do Marlos Nobre, no Instituto Nacional da Música. Logo eu fiz Noite também, pensando nessa encomenda, mas acabei escolhendo o Belo Belo. Noite é sobre um texto de Cecília Meirelles. Seguiram-se algumas obras na década de 80, algumas para coro infantil, outras para coro misto, entre elas Liberdade, para coro misto juvenil, a Suíte Nordestina, que é uma coletânea de arranjos de música coral, mas aqueles arranjos autorais, assim, como mais ou menos Estrela Lua Nova de Villa-Lobos, por exemplo, que é a partir do folclore, mas acaba sendo um arranjo autoral, né? Então, que mais? Poderia citar obras sacras como Aleluia, Ave Maria, Regina Coeli, Três Cânticos Breves, já na década de 90, sob texto do Fernando Pessoa, e, enfim, mais recentemente, Santa Clara Clareai, que é um texto do Bandeira, e Mistério do Vento, Fernando Pessoa. Tem uma boa produção para coro, né? Também cantatas e profanas e uma missa, enfim, e as óperas, né? Que tem coro. Mais ou menos é essa a minha trajetória. Beleza. O Coro da Camerata já foi vezes a Frutari. Uma das cantatas profanas, Essa é para cordas e coro misto, né? Texto de um poeta curitibano. Lindo, lindo. Muito bonito, linda obra. Obrigado. Juliana, gostaria de falar um pouco com a gente sobre o seu trabalho. É um prazer recebê-la, uma compositora, nova geração, enfim, de compositoras, né? Espero que seja bem representativa a sua fala para outras mulheres que desejam também se envolver com a composição. E você é arranjadora também, né? Sim, olá a todos. É um prazer para mim estar aqui ao lado desses professores e compositores que eu admiro tanto também e que, de certa maneira, são referências para mim também. Eu sou pianista e compositora e arranjadora, e eu acho que a minha trajetória para a composição se iniciou nos arranjos, na verdade. Eu canto em coral desde que eu comecei a estudar piano na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. Atualmente eu moro em Santo André. E desde então, eu lembro que tinha o ensino do canto coral desde o nível 1, e eu sempre cantei em coro. Eu acho que uma das primeiras músicas que eu cantei em coro foi um arranjo de Ponta de Areia, do Milton Nascimento, né? E
E aí, então, eu comecei o meu estudo, eu sempre estudei paralelamente tanto música popular quanto música erudita, que eu acho que são uma das coisas que constroem também, se eu posso chamar do meu estilo de compor e de escrever, né, que é um pouco essa mistura. E aí, então, eu fui seguindo no meu estudo de piano, sempre cantando em coral, porque fazia parte da grade curricular. Aí, eu entrei na faculdade cantareira, fui aluna do professor Antônio, e lá também tinha o canto coral, todo o curso a gente cantou em coro. Entrei no mestrado, e comecei a pesquisar muito a música brasileira. Paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar no Instituto Bacarelli, que foi quando surgiu, eu acho que esse grande interesse, porque quando eu entrei no Instituto e eu comecei a ver o trabalho que eles exercem com o canto coral e como aquilo faz parte da base musical de todo o ensino de música, que a partir do ensino do canto coral eles aprendem a ler, a solfejar, e aprendem de estilo, aprendem de história da música, e chegam a ser músicos que às vezes não vão ser cantores, mas vão tocar nas orquestras, mas tiveram toda aquela base no canto coral. Eu comecei a ver no dia a dia também todas as possibilidades que a gente pode explorar através da voz, o que me fez me apaixonar mais ainda a escrever para coro, porque são muitas possibilidades, né? E aí, paralelo a isso, no meu mestrado, eu estava estudando música brasileira, e no doutorado, Vila Lobos, e ouvindo todo esse repertório. E eu acho que... E aí, logo depois, eu entrei como pianista também do Coral Jovem do Estado. E aí, eu já comecei a compor, a escrever para o Bacarelli, para o Coral Jovem do Estado. Aí, eu comecei a escrever alguns arranjos na época em que a Naomi estava com a gente ainda. A Naomi encomendou alguns arranjos meus também. Depois, um pouquinho antes dela partir, ela já tinha encomendado uma composição, que foi o que aconteceu depois, que ela acabou não vendo, que foi essa Carrega-me Contigo no Amanhã, né? Paisagem limite, o fosso, o extremo, a convulsão do homem, a convulsão do homem, a convulsão do homem.
Eu tenho escrito para instrumento também, eu tenho uma composição minha que estreia semana que vem para orquestra de câmara, mas o coro acaba sendo a minha grande paixão pelas possibilidades, tanto da interação e do que os ensaios proporcionam, quanto as possibilidades da escrita para a voz, que eu acho que são muitas, onde o corpo é o próprio instrumento. Ótimo. E só referenciando Naomi Munakata, maestra, foi maestra do coro da USESP durante muito tempo e regente do Coral Paulistano também, né? E que partiu no ano passado em função desse período tão complexo, difícil, sombrio da pandemia, né? E aproveitando um pouco o gancho, o que a Juliana falou, Antônio, não só, né, pedir que você nos conte um pouco sobre você, mas também essa questão colocada pela Juliana da experiência do estudante de instrumento com o canto coral, né? Somada ao canto coral, a importância de cantar coletivamente, mesmo que a opção desse estudante seja futuramente integrar uma orquestra. A ideia dele seja integrar uma orquestra. Então, se você pudesse também juntar um pouquinho isso, fique à vontade. Claro, obrigado, Mara. Obrigado pelo convite, é um super prazer estar com vocês aqui. Já deixo meus parabéns por mais essa iniciativa tão importante, ainda mais no momento em que a gente está agora. Mas, enfim, quando eu comecei estudando música, comecei estudando piano, depois eu me formei em composição e também tive algumas atividades administrativas dentro de instituições musicais, como fui coordenador, coincidental, como a Juliana disse agora, coordenador do Instituto Bacarelli, depois fui do Conservatório de Tatuí. Eu acabei me formando em piano, eu fui aluno, depois professor e depois, finalmente, diretor da Escola Municipal de Música, aqui de São Paulo. E hoje eu coordeno a IMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Bem, a minha proximidade com o canto coral começou dentro da faculdade, dentro da Unesp, porque lá a gente tinha aula com um ícone da música coral de São Paulo, para não dizer do Brasil, que é o Samuel Kerr, né? Ele era o nosso professor de regência coral e de canto coral. E foi, acho que, muito em função da minha proximidade com ele e desse contato com ele que fui se despertando em mim o gosto não só por cantar em coral, como também começar a pensar de escrever para coro, né? E, de fato, lá foi o meu primeiro prêmio, digamos, foi dentro ainda da universidade, porque havia uma semana de música muito bonita que a Unesp fazia naquela época, e eu escrevi uma peça para coro e ganhei um prêmio por causa disso. Isso acho que foi o meu start, digamos assim, né? Qual foi a peça, Antônio? Foi a minha primeira Ave Maria. Aliás, quem regeu foi o próprio Samuel, na estreia, né? Para coro misto ou aquela para vozes femininas e cordas? Não. Outra. Foi uma outra. Assim, Tá. essa que você se lembrou e que você, inclusive, regeu, eu acho que é a minha Ave Maria número 7, se não me engano. E a partir disso, então, eu fiquei muito motivado.
muitos anos depois, acho que em 2006, eu ganhei um outro prêmio, coincidentemente, ou não, não sei, com uma outra Ave Maria. E veja só, o Ronaldo estava presente. Assim, eu não sei se você se lembra, Ronaldo, foi a Zezete Vitarese que fez numa das bienais de música contemporânea lá no Rio de Janeiro. E ela fez uma peça sua e fez essa minha outra Ave Maria, e nós fomos assistir o ensaio juntos, lá na escola. Na escola ou na Guiomar Novaes, da Sala Semereles? Eu não me lembro exatamente. A apresentação, acho que foi na Sala Guiomar Novaes? Não, na Sala Semereles? Na sala da própria escola, do Leopoldo Miquês, exatamente. Foi lá. Uhum. E aí, você, Mara, me deu muitas oportunidades também, porque você regiu muitas obras minhas, não só aqui em São Paulo, mas como em Curitiba também. E isso acabou se tornando uma vertente, eu acho que relativamente importante na minha música, na minha produção, porque acabei escrevendo bastante coisa para coro. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E, enfim, e isso acaba sendo pensar a música coral é uma coisa sempre muito, muito presente na minha vida. Exatamente agora eu estou escrevendo 3 peças corais para coisas aí do futuro, de modo que isso se tornou um dos pilares da minha produção.
Agora, em relação ao que você comentou, Mara, da questão do instrumentista e de como ele eventualmente se aproxima da escritura coral, eu acho que funciona muito parecido com o que a Juliana disse, com a própria experiência que ela relatou. No meu caso, como eu comentei, tocava piano e eu fui me aproximando da música coral por conta dessas coisas todas que eu acabei de contar, e isso vai proporcionando uma espécie de encantamento, né? Mas há também outras questões práticas, porque escrever para coro te obriga a pensar em determinadas coisas que acabam resvalando, que acabam vazando, né? Te exercita, né, a tinta, né, para a própria música instrumental. E esse extravasamento, eu entendo que é muito salutar, porque tem a ver com a dinâmica do corpo, tem a ver com a respiração, né? Tem a ver com a frase, tem a ver com uma série de coisas que a música vocal, e por extensão a música coral, acabam nos educando ou nos ensinando, nos forçando, no melhor sentido dessa palavra, a se preocupar com determinadas questões que acaba tornando, eu acho que a música, mesmo a música para instrumento, ela um pouco mais orgânica, se é que eu posso dizer dessa forma. Sim, o Antônio já, não querendo te interromper, já interrompendo, já praticamente fez a ponte para o nosso segundo tema, que era justamente esse, como escrever para coro. Qual o mote, qual a inspiração de vocês? Como vocês encaram essa escrita ou vêm produzindo para essa modalidade, né? Então, se vocês poderiam falar um pouquinho a respeito, já pegando então, né, o Antônio quiser continuar, depois ouvir um pouco o Ronaldo, ouvir a Juliana, enfim, técnicas de composição, vocês primam mais pela música tonal, atonal, como vocês combinam isso? Vocês compõem sob encomenda, muitas vezes, com obras comissionadas. Então, quando a gente sabe para quem vai dedicar, quem vai cantar aquilo, existe, claro, um direcionamento na escrita, na ideia, no conceito. Então, que vocês falassem um pouco sobre isso, porque quem está assistindo aqui hoje, enfim, é um público coral muito diverso, inclusive coralistas, pessoas que têm a sua primeira experiência musical através do coro, né? Então, acho muito importante conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês nessa criação de obra original mesmo para coro. Acho que eu interrompi o Antônio, até peço desculpas, mas, Antônio, só introduzindo o tema que você já estava, né, discorrendo. Então, se você quiser continuar. Na verdade, Mara, eu já tinha encerrado, você não interrompeu, não se preocupe. Porque já tinha entrado no assunto das técnicas de composição, da estética que vocês buscam, então fiquem à vontade. Quem gostaria de falar a respeito? Ronaldo, Juliana? Posso falar. Então, a minha primeira peça, que foi o Belo Belo, na textura coral, eu me inspirei numa peça do Ailton Escobar, que se chama Sabiá, Coração de uma Viola, né? Que são textos do Populário que ele fez de uma maneira muito interessante. Então, o que fez o Ailton? Ele criou uma espécie de um pedal, uma argamassa harmônica, com sons onomatopeicos que ele criou, tipo tudo que é meu, nos baixos, depois o contralto, o tenor, aqui chuí, pichou, não vi, aqui chuí, pichou, não vi. Depois o outro dizia colher de chá, marajá, colher de chá, marajá, tudo isso junto. Aí ele fazia feito uma embolada e, nesse pedal harmônico, né, ele aproveitava como esteio para, então, fazer a melodia que ele criou, né? Cantando nas tardes plenas, somos irmãos sabiá, o tempo leva-te as penas, o tempo penas me dá. Né? Então, o soprano solava
em cima daquele bloco harmônico que ele fez. E eu me lembrei isso, que o Belo Belo ele é muito lúdico, né? O poema do Manuel Bandeira, embora moderno, né? Ele já começa a ter uns choques assim. Para mim, ele soa como uma embolada nordestina, e foi isso que eu procurei fazer. Belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero, não quero óculos, nem tosse, nem obrigação de votos, porque era tuberculoso, né? Então ele fala na tosse, não quer tosse. Agora, então, o que eu fiz? Em cima de Belo, Belo e Quero, Quero, eu fiz um pedal harmônico das vozes, fazendo quero, 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 quero. E aí, então, em cima eu construí a melodia. Belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero. E aí vai, seguindo a música, né? Quer dizer... Belo, belo, minha bela. Então, esse foi um exemplo assim da minha primeira obra, como é que eu construí a textura melódico-harmônica dela, e eu acho que ficou muito difícil, né? Acho que sempre a gente, no início da carreira, às vezes faz coisas muito difíceis. Eu acho que eu tornei progressivamente
a minha produção mais fácil. Noite ainda é muito difícil, Aleluia é muito difícil, mas já Cantares é simples, a suíte nordestina é simples, Liberdade é simples. Tem outras obras que eu comecei a não facilitar, mas escrever de uma maneira mais possível e mais factível, né, para os regentes em geral. E a minha produção se situa no plano coral, né, num neotonalismo, assim, praticamente um neotonalismo o tempo todo, não tenho nada assim fora da tonalidade, né? Isso acontece em momentos dentro de uma ópera, ou, enfim, mais na música instrumental do que na música vocal, da minha produção, pelo menos. Certo, obrigada, Ronaldo. E essa questão da acessibilidade mesmo, né, da partitura, da obra original, por isso, sim, é provocativo mesmo o que eu falei, no sentido de que quem vai cantar essa obra, né, que conjuntos vão cantar essa Lógico, né? Isso daí, né? Algumas obras corais foram de livre, espontânea vontade, outras foram encomendas. O Belo Belo era uma encomenda da Funarte, então achei que eu podia caprichar. Era uma série de obras corais brasileiras, né? Era ainda na década de 70. Eu comecei a compor profissionalmente em 77, 88 já veio essa encomenda. Enfim, então eu acho que por isso eu ousei um pouco mais, né? Depois, algumas encomendas, por exemplo, Liberdade foi para coros juvenis, do concurso do Jornal do Brasil, coros mistos juvenis. Eu procurei um texto agradável aos jovens, né? Acho muito engraçado o poema Liberdade, do Fernando Pessoa, né? Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçado, estudar é nada, o sol doira sem literatura. Então, isso é o refrão, né, digamos, do muito poema. bom, todos adoram. Eu acho que eles curtiram. Eu fiz uma peça assim meio latino-americana, em que eles estalam os dedinhos, batem palma, enfim. Procurei fazer coisas assim atraentes para os coros de 13 a 18 anos cantarem, né? Então, a finalidade da encomenda tem a ver, sim, com o que a gente escreve. Sem dúvida. E também a questão, mesmo que se... Não vamos usar a palavra facilitar, mas se viabilize. São peças que vão ser viáveis para muitos conjuntos. Tem a questão da qualidade literária do texto, que eu gostaria até de voltar para o Antônio e depois para a Juliana, no sentido dessa busca do texto, a busca do texto que vocês vão transformar em voz, em ideia musical. E eu não posso deixar de me lembrar, Antônio, aqui de duas obras, dentre tantas, para coro que você já compôs, mas que são para mim como, assim, são medidas para mim, sabe? Quando eu penso na sua obra, eu me lembro sempre, de um lado, A Oficina Irritada, um texto Drummond, né? E do outro, Uma Flor Nasceu, inclusive que fez para o Coral Paulistano, fez para nosso encontro de coros Camargo Guarnieri, quando eu trabalhava lá, enfim. Então, são obras que se juntam, são complementares, elas têm semelhanças e têm um contraste imenso também, né? Na sua estética, na sua escrita, na sua proposta. Então, acho que o poeta, o autor do texto, é o mesmo, né? Que oferece esses contrastes no seu poema e você traz esses contrastes para a música, para a composição coral. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso também? Claro, claro. Nem sempre é muito simples, ou melhor, vou reformular o meu comentário. Dada a amplidão oceânica da literatura brasileira e portuguesa, ainda que não se reserve apenas a esses dois universos, mas eu diria que a gente é privilegiado porque encontrar um poema, não é? Algo para ser que sirva de inspiração para que a gente possa escrever sobre, é relativamente fácil, não é? Claro que vai depender muito do momento em que a gente se encontra, mas existem tantas coisas absolutamente geniais, né, de uma beleza suprema, que acaba sendo um bom problema, né, sobre o que eu vou, né, que poema, qual a beleza que a gente vai abordar para tentar criar uma peça, uma música.
Mas, em referência a essas duas peças, Drummond é obviamente, dos meus poetas preferidos, mas eu acho que ele é também um dos mais difíceis de serem musicados. Não é o caso, por exemplo, de Cecília Meirelles, não é o caso de Manuel Bandeira, há outros mais, vou usar uma palavra talvez um pouco inadequada, há outros mais fáceis, mais musicais, mas Drummond é sempre meio difícil de você abordar. Mas no caso da Oficina Irritada, que é uma peça para piano e coro, né, e da Flor Nasceu, as propostas são, como você falou, são muito diferentes, porque a Oficina Irritada, o nome já diz, não é? O Drummond trata da fatura artística, né, de como ele fala que está escrevendo um texto difícil de ler, né? E então eu tentei, a música é muito difícil, né? E essa angústia que deriva da dificuldade de você querer fazer alguma coisa, mas para que isso aconteça, você tem que se debruçar, né, sobre isso, você tem que enfrentar aquilo, me forçou, me direcionou para uma escrita difícil, não é? Difícil para o piano, difícil para o coro, você bem sabe, e funciona, enfim, e a música então circunda essa ideia. No caso da Flor Nasceu, trata um pouco da esperança, porque o texto aborda uma simples flor que nasce em meio ao concreto, né? Ou seja, em meio ao vazio, ou em meio à dificuldade, em meio ao feio, né? É a beleza emergindo, enquanto no entorno a gente tem a fealdade, né? E essa peça é uma peça para coro duplo, né? Você estreou lá no encontro, aqui no Teatro Municipal, para coro duplo misto e um coro infantil. Então, foi muito bonito. Você depois repetiu em Curitiba. No teatro foi muito bonito, porque juntou um monte de coros, assim, eu me lembro, acho que tinha umas 350 pessoas no palco, né? Mas, justamente, quando a flor nasce, isso é representado pelo coro infantil, né? Ou seja, que aquilo que talvez pudesse ser ingênuo, né? Aquilo que representa a possibilidade do retorno à beleza, né? De forma gentil, né? De forma ingênua, e isso acaba contaminando os outros, entre aspas, né, contaminando, mas acaba preenchendo, vai contaminando os outros dois coros adultos, né? Enfim, então, para fazer as considerações que você propôs, eu diria isso e reiterar que a gente é muito privilegiado porque a gente tem um manancial enorme de possibilidades de inspiração a partir da nossa literatura, e das nossas poetisas, dos nossos poetas, que são absolutamente geniais. E aí, claro, eu tenho desde obras baseado em Gregório de Matos, né, até Hilda Hilst, que não faz muito tempo que nos deixou, né? Maravilhosa. Eu amo. Antônio, falando, me lembra até momentos de preparação dessas obras, né?
O caso da oficina irritada, eu lembro que chegava a falar com os cantores assim, vocês já estão irritados o suficiente? Porque só quando estiverem muito irritados, vocês vão conseguir cantar essa peça. Porque realmente é desafiadora, né? E quando eu falei sobre semelhanças, né? Inclusive na métrica, né? A métrica sempre ímpar, mutante, né? No caso da oficina irritada. Mas quando eu falei de Uma Flor Nasceu e da oficina irritada, a questão das semelhanças são completamente opostas, mas há um momento sempre que eu noto, Antônio, não sei se eu estou certa ou não, de o emprego de um contraponto estratégico, que é um momento mais linear, né, da polifonia antiga, que você introduz, né, nessas obras corais. Algumas carregam muito isso, né? A oração a São Francisco, que belíssima, que você fez, dedicada à cor da camerata também, mas ali no seio, no cerne da oficina irritada, a gente vê esse momento, né? De contraponto, atonal, enfim. E numa Flor Nasceu, quando as crianças entram cantando Uma Flor Nasceu, que é o resgate, uma redenção, enfim, né? Para toda essa náusea e o nojo do nosso entorno, também você emprega. Então, eu acho que existem algumas correspondências que são importantes, que me faz pensar, Juliana, na questão de você, como arranjadora, também, além de compositora, assistir vários arranjos teus ali no YouTube, realizados pelos coros, que vai de Milton Nascimento, Gilberto Gil, que mais? Você tem vários ali, Eu e a Brisa, Choro Bandido, vai por aí afora, e obras originais, Cantares de Salomão, enfim, essa experiência com o arranjo te auxilia na questão da prosódia, de como encaixar o texto na voz, que essa é uma questão que para coralistas, para cantores, de maneira geral, cantoras, é muito importante, né? Quando o texto, ele escorrega, ele vem, ele cabe na voz, né? Isso, de alguma forma, faz sentido para você? Comenta um pouco sobre as suas técnicas de composição. É interessante você falar sobre a prosódia, porque uma das matérias que eu estudei com o professor Antônio, não sei nem se ele se recorda, na faculdade Cantareira, foi prosódia. E eu me lembro que em um dos exercícios que eu mostrei para ele, assim, aí ele falou, interessante, porque sua música me remete muito à música francesa, alguma coisa de Debussy, e hoje que eu de fato estou compondo mais, as pessoas têm comentado isso bastante, Antônio, que as coisas que eu escrevo muitas vezes remetem à música francesa, e de fato é um estilo que eu ouço bastante, assim, eu sempre gostei muito da música de Fauré, de Debussy, acho que por acompanhar muitos cantores no piano também, é uma coisa que me influenciou bastante. Agora, com relação à prosódia, eu lembro que desde pequena eu sempre ouvi muita canção, e eu acho que daí vem a minha proximidade com a música coral também, porque eu sempre fui fascinada por letra. Eu escrevo, algumas coisas que eu estou escrevendo são letras minhas agora também, né? Então, eu sempre prestei muita atenção nessa relação entre texto e música, né? E eu acho que a prosódia é uma coisa que pode tanto facilitar o ensaio e a compreensão da música, quanto dificultar o cantor ou o coralista na hora de cantar. E para o arranjador isso é muito difícil, porque a gente tem que fazer escolhas, porque às vezes a gente vai fazer o arranjo de uma música do Milton Nascimento, por exemplo, e a maneira de cantar dele é totalmente livre, e a gente tem que fazer escolhas, às vezes, que facilitem a compreensão do que a gente vai escrever, e às vezes a prosódia cai em um lugarzinho outro que a gente não tem como mudar. Um exemplo desse é Travessia, por exemplo. Quando você foi embora, é difícil mudar isso, né? Agora, a gente tem sempre que estar fazendo escolhas tanto com relação à prosódia, quanto também um adendo que eu queria fazer com relação às encomendas, que é com as especificidades de cada coro. Ao mesmo tempo que acaba ficando um pouco específico quando a gente recebe uma encomenda, isso também é muito legal,
porque a gente tem a possibilidade de explorar os pontos fortes e as coisas específicas de cada coro para os quais a gente escreve, e ter esse diálogo com o regente também é bem legal, né? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente tem poucas vozes graves, por exemplo, poucos coros que a gente tem a possibilidade de escrever para baixos mais graves, né? Então a nossa escrita tem que priorizar um pouco essa região mais aguda, explorar e equilibrar isso, né? E eu também tenho o privilégio de muitas vezes ser, por exemplo, quando eu escrevo para o Coral Jovem do Estado, eu fui pianista deles, ou quando eu escrevo para o Bacarelli, então você conhece ainda mais quais são as características daquele coro, né? Agora, quanto ao meu estilo de compor, eu acho que muita coisa vem disso da canção, e vem dessa mistura entre a música erudita e a música popular, que sempre permeou muito a minha trajetória, né? Então, além de eu ouvir muita canção, eu toco jazz também, mas eu também sempre estudei música erudita, faço bastante com repetição de cantores, e aí entrou Villa-Lobos na minha vida também, assim, que quando eu entrei no mestrado, e meu orientador é o professor Paulo de Tarso, e aí eu comecei a fazer algumas disciplinas na USP, e aí surgiu o estudo de uma teoria transformacional, que eles chamam de neo-riemanniana, um nome super difícil, para algo que, na verdade, me trouxe uma nova forma de pensar, que são as transformações dos acordes, né? Então, eu tenho pensado em caminhos assim, em que, nessas últimas músicas, a harmonia vem se transformando de acordo com as vozes internas dela, e não por relações apenas tonais, assim, né? Mas a harmonia vai se transformando uma na outra de acordo com a sonoridade e com as vozes que vão se modificando dentro delas. Então, esse é um dos caminhos que eu tenho buscado, e que eu acho que tocando piano isso facilita também. Nesse Carrega-me Contigo no Amanhã, eu utilizei na primeira parte o modo 4 do Messiaen para eu estruturar o meu campo harmônico, as minhas possibilidades de acordes, né? E outra coisa que eu utilizo bastante, às vezes eu tento até fugir, eu acho que por causa da minha proximidade com a música barroca também, são processos imitativos, porque eu acho muito bonito quando o coro entra nessas coisas de imitação e de cânone e vai gerando harmonias assim. No Cantares de Salomão eu utilizei isso, que vai gerando uma certa dor, vai gerando uma certa angústia, e aquilo vai se transformando de uma maneira que a própria imitação gera isso, né? E então, basicamente, é isso que eu venho pensando, além, lógico, dessas coisas de harmonias, às vezes, que se aproximam do jazz, ou coisas mais tonais mesmo. Eu acho que eu sempre penso, para concluir, também muito no que a letra significa, para tentar achar a cor da onde eu quero chegar. Beleza, obrigada, Juliana. Enquanto vocês falam, eu fico aqui pensando, às vezes dá vontade até de entrar em outros assuntos, a gente fazer, enfim, previsões de algumas coisas que vêm. Vocês sabem que nas últimas décadas vem acontecendo não digo uma preferência, mas um reconhecimento, uma certa identificação desse mesmo público coral, coralistas, conjuntos corais, que não conhecem ou conhecem muito pouco da obra original para coro brasileira, uma identificação com essa linhagem de compositores, principalmente Estados Unidos, leste europeu ou norte europeu, essa própria linhagem de compositores que vem desde Lauritsen, depois Eric Whittaker, John Elder, Jake Runestad, enfim, que provocam esta imersão, esse looping, né, com ingredientes de minimalismo, que são desafiadores para o canto coral, ainda mais um canto coral, às vezes, pouco habilitado tecnicamente para corresponder à demanda dessas partituras. E eu tenho notado esse interesse do público coral por juntar as partes, porque essa música que eu comentei agora, ela vem bem de encontro à música produzida pelos meios, enfim, por exemplo, música para videogame, música para cinema, uma música que a gente
de certa forma, associa grandes musicais estadunidenses, ingleses. Enfim, é um híbrido, é uma música que junta, né, várias estéticas, como a Juliana falou, meu contato com a música popular, o meu contato com o jazz, o meu contato com a música de concerto. Vocês acham que essa é uma tendência que veio para ficar? Eu noto isso no canto coral, eu percebo essa identificação, esse interesse também, e como observadora, como intérprete, né? Claro que eu faço as minhas projeções, eu tenho meus gostos, as minhas opiniões também, mas é interessante comentar sobre isso, e já linkando com o que eu queria perguntar, como tem sido a receptividade dos coros que realizam as obras de vocês? Como é o feedback? Vocês têm feedbacks dos coros? Porque, às vezes, vocês nem sabem que tem coros realizando obras de vocês, né? Porque não se conta, não se comunica. Olha, Ronaldo, acabei de fazer aqui o Liberdade. Ou então, enfim, quero fazer a suíte nordestina, e assim por diante. Esse diálogo ele não ocorre, né, com tanta assiduidade. Como é que é para vocês? Quem gostaria? Eu acho que, Mara, a sua pergunta tem duas partes, né? A primeira é essa questão da estética que você coloca contemporânea dos minimalistas, desses autores, enfim, americanos e do norte europeu e tal. Eu, na minha música coral, não tenho essa influência, decididamente não. Agora, na música instrumental, eu uso como recurso técnico, eventualmente eu uso uma proposta minimal, né, uma repetição de células, ou criando uma coisa, uma plataforma linear, ou daquilo gerando um bloco crescendo em que vão se aglutinando, se sobrepondo camadas daquele motivo, né? Repetido, repetido, repetido. É comum na minha música instrumental, principalmente na música orquestral, ou naquela que tenha mais elementos, mais vozes interpretando, não peças solo necessariamente. Agora, na música coral, realmente eu não utilizo isso. Quanto ao feedback, que seria a outra parte da sua questão, né? Às vezes a gente tem do coral, sim, quando a gente tem contato com o regente ou sabe daquela interpretação, a gente tem um feedback. E às vezes não. Muitas vezes eu pelo menos descubro minhas obras assim corais que eu jamais imaginei que podiam cantar em Hong Kong, lá numa universidade batista de Hong Kong, uma bela interpretação da suíte nordestina, que não sei que aprenderam o português, ou algum brasileiro que vai fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos e pega uma universidade boa e um coro faz também, né? Quer dizer, como foi Carlos Alberto Vieira lá que fez na Flórida, ou não foi Flórida não, não me lembro a universidade que ele foi fazer após, e fez várias obras ali com o coro da sua faculdade, entendeu? Porque ele abordou minha música coral no projeto dele acadêmico, né? Enfim, agora é isso, quer dizer, esse feedback às vezes vem, às vezes nos alimenta e às vezes não. Você já tira a conclusão pela obra apresentada, como você está vendo que ela foi interpretada. Opa, essa foi difícil para esse coro, não conseguiu. Ou então, essa foi boa porque ele conseguiu fazer muito bem, né? A gente predomina na minha experiência pessoal, né, a verificação no YouTube de como é que a peça foi interpretada, ou melhor ainda, quando eu posso assistir ao vivo, né? Aí o feedback vem totalmente na interpretação. Sem dúvida. Aliás, música ao vivo, né, pode ser uma tendência também, um fato, um fenômeno que vai desaparecer com o passar do tempo. Dada a tecnologia atual e a vinda de outras eras difíceis como essa, enfim, isso a gente não tem bola de cristal para saber. Mas como é isso, Antônio? Você tem contato com esse tipo de estética adotada pelo canto coral na última década? Porque é uma questão cultural também. A maior parte dessas produções parte dos Estados Unidos, dos estadunidenses, que têm uma visão e uma formação musical e as suas escolhas estéticas, né? E nós temos uma cultura bastante diferente, né? Diferenciada nesse sentido. Nós temos um manancial, como vocês dizem, infinito. A nossa cultura popular é fértil demais, é muito rica, né? E, enfim, como é que você vê essa questão dessas tendências atuais de escrita para o canto coral? E, enfim,
comentando sobre esse feedback dos regentes. A minha opinião é praticamente a mesma da do Ronaldo, Mara. Eu não uso essas técnicas ou tenho aproximações, ou sou tentado a me aproximar a esse tipo de estética estadunidense ou do norte europeu, né? Isso não quer dizer que eu não goste, né? Eu só como o caso do Ronaldo, eu não me sinto tentado a me aproximar disso, etc. E a segunda questão, que é do feedback, é também muito, muito parecido com o que o Ronaldo disse. Eventualmente, a gente tem... eu fico sabendo de que algum coro vai fazer alguma peça, e aí, se eu conheço o regente, obviamente, o feedback acaba sendo mais possível de ocorrer. Tanto quanto possível, eu tento assistir às obras, se forem aqui principalmente se ocorrerem aqui em São Paulo, no Rio, eventualmente, se eu estiver lá, etc. E eu acho que a chave da questão é você conhecer principalmente o regente do conjunto. Você conhecendo, se você tem algum tipo de relacionamento com ele, obviamente, o canal para a comunicação acaba sendo mais fácil, né, de ser acionado, né? Então, eu escrevi pouquíssimos arranjos, muito poucos mesmo. Mas um deles, sobre o peixe vivo, que é uma melodia muito tradicional da nossa cultura, né? Foi cantado pelos Meninos Cantores de Viena, por exemplo. E o regente daquela época era brasileiro. Acho até que você conheceu, Mara. Você deve se lembrar do Luiz, não lembra? Do Luiz Guilherme? Lely, o Luiz de Godoy. Lely, exato. Exatamente. Então, ele foi regente durante um tempo lá do coro dos Meninos de Viena, e ele fez esse arranjo meu lá e tal, e foi muito bacana, porque como o Lely foi meu aluno, então ele me ligou depois, diz, olha, aconteceu assim, assado, foi bonito, etc, etc, né? Agora, ainda em relação a essa estética que você, voltando então à questão da estética que você colocou, Mara, eu fico me perguntando se isso não é mais uma onda, sabe? Mas também de que eu tendo a pensar de que o nosso mundo hoje é tão diversificado que isso acaba sendo uma espécie de nicho paralelo a vários outros nichos de produção coral, né? Enfim, Portugal tem uma produção coral assim importante, a Espanha também, a Itália também, e essa produção necessariamente pode sofrer influência, né, dessa corrente que a gente enxerga pairando um pouco mais forte do que as outras, eventualmente. Mas há, na Europa, principalmente, produção coral muito voltada para a experimentação, né? Voltada para a música de vanguarda. E isso normalmente está atrelado às universidades, né? Isso não está atrelado nem tanto aos coros, sejam eles profissionais, amadores, enfim, não importa, né? Então, eu acho que o que a gente tem hoje e está se consolidando cada vez mais é que a gente tem diversas produções acontecendo, né, de diversos tipos, diversas estéticas, né? E, portanto, diversos vetores
que apontam para lugares muito distintos uns dos outros, não é? E, claro, e a gente vai se adaptar, não é bem a palavra, mas a gente vai enxergando e, de repente, se aproximando de um, encostando em outro, de acordo com as circunstâncias da vida de cada um, né? Perfeito, perfeito, Antônio. Muito, muito obrigada pela sua resposta, seu retorno, seu comentário. E a gente também não pode esquecer, nós estamos em São Paulo, estamos no Rio, estamos, enfim, em Curitiba, centros urbanos efervescentes, em que as pessoas que produzem se encontram, conversam, falam mais. O caso Juliana conversa com Maíra Ferreira, regente do Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo. Enfim, e elas debatem e conversam sobre a obra encomendada. Eu tenho a felicidade, de repente, de convidar o Antônio para um café no Centro Cultural. Um dia nós vamos voltar a tomar café, depois que a pandemia der um tempo para a gente. E combinar situações, conversar sobre música, conversar sobre possibilidades, o Ronaldo com Maria José, com a Zezé no Rio de Janeiro, enfim, nós temos essa felicidade, essa possibilidade de conversarmos. Quando com o Oswaldo Lacerda, né, anteriormente, olha, essa obra, como é que é, o que você acha? Enfim, essa interlocução tão benéfica para quem faz e quem cria, né? Agora, a gente também tem que se lembrar, Juliana, não sei se você concorda, com os coros pelo Brasil afora, né? Estão ali na luta, na resistência, muitas vezes sem condição, em locais, espaços físicos e sem condições de desenvolverem um trabalho, enfim, com mais dignidade, né? Seja pela o trabalho não remunerado da regente ou do regente, por doação, por dedicação, e a falta de informação. Embora a gente tenha a internet, há muita oferta na internet, né? Costumo dizer, tudo de bom e tudo de ruim é oferecido. É uma porta, é uma janela para o mundo, mas que de vez em quando a gente tem que dosar, né? Tem que ter cuidado com essa janela, porque a quantidade de informação é imensa, né? Então, a gente tem que pensar nesse grande canto coral, que, de repente, toma contato com uma obra como essa que nós comentamos agora, essa tendência, ou esse espaço, esse nicho, essa categoria, mas não conhece a obra original para coro brasileiro. E poderia haver uma identificação imediata, inclusive. Poxa, eu vou cantar na minha língua, né? Vou cantar a minha cultura, vou conhecer a minha cultura. Então, é desse canto coral que também é esse canto coral que eu tento trazer, convido para a semana aqui, Henrique de Curitiba, né? Porque quando a gente fala em coros de grande qualidade, pré-profissionais ou profissionais, a gente está falando de uma categoria, mas grande, né? A grande maioria do canto coral brasileiro é um canto coral, enfim, com múltiplas funções, inclusive sociais importantes, de inclusão e de primeiras práticas musicais, como eu disse. Juliana, como é que é esse feedback? Eu sei que você já teve contato com várias modalidades corais. Você concorda comigo nessa abordagem dos coros que estão no sertão brasileiro, enfim, em cidades que muitas vezes a informação não chega? Eu acho que eu refleti muito sobre isso esses dias, né, Mara, porque eu acho que, de alguma maneira, a gente está falando de um nicho em que a gente tem o presente, como você falou, de escrever em grandes centros e escrever para coros que têm possibilidade de cantar qualquer coisa que a gente escrever, né? Agora, a gente não pode esquecer exatamente isso que você falou, que a grande realidade dos coros que estão... Em festival, a gente tem contato com esses coros, né? Que estão por aí no Brasil, é que, primeiro, eles não vão conseguir cantar muitas coisas, porque eles mal têm acesso a professores de música, a leitura, a todas essas coisas que, por exemplo, no Instituto Bacarelli, a gente tem aula de técnica vocal desde cedo, as crianças saem da musicalização aprendendo a ler.
E isso é muito bom, mas quando a gente tem contato, às vezes, da aula em festivais e tudo, a gente vê que os coros, eles são muito carentes do básico, né? Então, talvez por isso, eles também recorram muito a arranjos. Primeiro porque eles querem, eu estava até conversando sobre isso com a Maíra hoje. Primeiro porque eles querem ganhar as pessoas para o canto coral, então talvez eles tragam músicas em que eles queiram que os coros se identifiquem mais. Segundo, porque é o que eles têm acesso na internet, às vezes pegar um arranjo, fazer uma adaptação, e às vezes com relação à composição isso seja um pouco mais difícil para o regente ter a coragem de mexer em alguma coisa que o coro não consiga cantar, então talvez isso até seja uma provocação para nós como compositores, pensar é muito difícil isso, né? Mas em compor em alguma coisa que seja mais acessível para esses coros. Talvez seja uma provocação até para mim agora que você colocou, sabe? Porque isso também me traz, pela experiência que eu tenho assim com as crianças e com os coros infanto-juvenis, uma outra coisa que é a linguagem da música brasileira, que é como os coros, principalmente de regiões mais periféricas e de comunidades mais carentes, eles se identificam quando a gente traz alguma coisa relacionada à linguagem e à cultura brasileira. Então, seja qualquer ritmo, seja qualquer coisa assim, em que eles se identifiquem, porque, por exemplo, no Instituto Bacarelli, a maioria dos alunos, as famílias vêm do Nordeste. Então, quando a gente traz, seja um arranjo ou uma composição que traz algum ritmo que eles se identifiquem com isso, eles ficam super felizes. Então, às vezes, até quando eu levo alguma composição para eles fazerem, eu penso um pouco nisso também. Então, eu acho que a gente pode ganhar esses coros em torno das composições e não dos arranjos, provocando eles também a cantarem composições. Porque eu acho que os regentes, nesse papel, também às vezes querem trazer músicas apenas que eles conheçam. Eu converso muito isso com a Silmara, minha coordenadora no Bacarelli, né? Puxa, às vezes a gente quer que os coros... Não, vamos fazer uma música que eles conheçam. Não, a gente pode trazer uma música que seja uma composição original e que a gente instigue eles a gostar dessa música e a gostar dessa prática que é cantar repertórios novos também, né? Acho que eu falei várias coisas, mas deu para entender o pensamento. Eu me pergunto, será que não dá para a gente, eu me pergunto para a Mara mesmo, para acessar, para chegar perto dessas pessoas, para construir pontes até essas pessoas com obra original e com arranjo? Porque eu me lembro de um tempo que isso convivia perfeitamente, né, Ronaldo? Em repertórios corais, eu poderia começar com Janequan, uma canção descritiva do Janequan, passava por um moteto, enfim, de Gabriele, e ia adiante, ia desembocando, passava por música brasileira original, fazia um jazz no final, um spiritual, um gospel, alguma coisa. Esse era o repertório que nós fazíamos. Posso fazer uma observaçãozinha, Mara? Oi? Desculpa te interromper, só queria fazer uma observaçãozinha que me veio, que eu converso muito com a Maíra sobre isso também, que às vezes eu acho que, como eu não trabalho só nessa linha de composição, eu estou junto, preparando os coros como pianista, a Maíra fala muito comigo sobre o papel do regente, eu acho que como tem muitos regentes assistindo aqui, como educador e como formador de ideias. Sabe? Então, às vezes, o regente fica um pouco receoso de falar assim, poxa, não, eu vou trazer um arranjo dessa música mais pop aqui, que talvez o coro vai gostar mais. E quando a gente provoca o coro a gostar de algo que a gente também é apaixonado, o regente, ele é um espelho para o coro. O coro também começa a fazer isso. Eu vi que a Maíra fez isso no coro do Bacarelli, por exemplo. Ela trazia músicas, a gente já cantou composições do Ronaldo Miranda, não me lembro se a gente cantou alguma do Antônio já, mas a gente já fez diversos repertórios diferentes, a gente faz um funk, às vezes, que eles gostam, faz um baião, faz um samba e faz música erudita, e faz repertório francês, e faz de tudo, e eles acabam se apaixonando por isso também, porque o regente provoca eles a se apaixonarem por isso. Né? Era só essa observação que eu queria fazer. Muito bom. Cultura musical desse regente ou dessa regente, as experiências pelas quais ela ou ele passaram, eu acho que essa é uma questão importante e isso vai envolver
na minha opinião, aí devolvo para vocês, a gente está se aproximando já, infelizmente, do final, né, do nosso bate-papo, mas isso vai nos levando por um caminho de resposta vocal e de modelo vocal, né, para repertórios distintos. Então, assim, essa grande polêmica, né, entre se eu canto um arranjo de MPB com uma emissão, com desempenho vocal, que eu utilizo para a música erudita, para a música de concerto, para a obra original, eu posso descaracterizar essa minha performance, e vice-versa, né? Eu imagino uma obra do Antônio por um grupo muito habituado a cantar determinados tipos de arranjo, a dificuldade que vai sentir. Não é só um distanciamento técnico, isso pode ser recuperado, pode ser conquistado, a vida é um eterno aprendizado, mas um distanciamento estético também, né? E essa é uma questão que eu gostaria de levantar, porque isso tem permeado muitas das rodas que eu tenho participado, como regente, como colega, enfim, com pessoas da minha área. Então, eu trago aqui essa reflexão. O início dela nós até já comentamos aqui. Sendo o canto coral brasileiro constituído, na maioria de seus conjuntos, por pessoas que têm sua primeira experiência musical através desta modalidade, muitos trabalhos corais têm se voltado para o repertório de arranjos sobre nossa cultura popular, como via de acesso a esse público ou também como opção por essa forma de expressão. Isso é fato. Existem inúmeros grupos de altíssima qualidade na música popular, né? Podemos citar vários aqui, o próprio Garganta Profunda, que foi um grupo idealizado e, enfim, trabalhado pelo Marcos Leite, com seus arranjos primorosos, o Brasileirão, o Vocal Brasileirão de Curitiba, dentre tantos grupos com grande qualidade. Isso é fato. O resultado, entretanto, que eu vejo, né, que vemos, tem sido a diminuição da performance de obras originais brasileiras e o desconhecimento por parte de coros e plateias dessa importante produção dedicada a coros. Tudo isso vem moldando um desempenho vocal mais alinhado às características de escrita, de textura, tessitura, de arranjos e adaptações. Porque existem características que são recorrentes nessa escrita, né? Sem demérito aqui para essa produção de arranjos, que também ocupa um espaço muito importante em nossa cultura coral. A questão já perguntei se vocês concordam com isso, quero enfatizar, concordam com essa minha opinião, se há uma modificação, uma modelagem vocal mais voltada hoje em dia para uma escrita de arranjo do que para a demanda de uma partitura, uma obra original, por exemplo, né? Então, agudos, determinado emprego de intervalos, condução melódica, harmônica, enfim. Em sua opinião, até que ponto a produção de obras originais e arranjos para coro vem se contrapondo ou se distanciando nas práticas corais, né? As duas dialogam? Como é que vocês veem isso? Em sua opinião, regentes de coro, exatamente o que a Juliana comentou agora, regentes de coro, compositores, compositoras e instituições da área da cultura e educação, como, por exemplo, a Funarte, a Fundação Cultural de Curitiba, entre tantas outras, EMESP, deveriam estreitar um diálogo para que a produção e divulgação de obras originais para coro possa ser estimulada e mais contemplada nos trabalhos corais, porque eu sinto que é desconhecimento. É desconhecimento. Se eu apresentar uma obra coral brasileira original, por mais desafiadora que seja, dependendo da maneira como eu fizer o convite, e se eu tenho intimidade com essa obra, provavelmente o grupo vai assimilar, vai pelo menos conhecer, né? E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir, diz o Milton. Mesmo que eu me dedique a vida inteira a fazer arranjos e a cantar, não há problema nenhum nisso, está tudo certo, é muito bonito esse trabalho. Agora, me negar a conhecer é o problema. Então, é essa questão que eu gostaria de apresentar a vocês, para que a gente já fosse se encaminhando para o final. Ainda gostaria de apresentar mais um tema, se houver tempo. Ronaldo, o que você acha dessas questões?
Eu acho que a Juliana tem razão. Acho que o regente é uma figura fundamental para introduzir o repertório e não ficar só no que é mais simples, mais fácil ou mais popular, digamos. Mais popular para o coro, mais popular para a plateia que vai ouvi-lo também, né? E, sim, que agrade mais, né? Não tem que pensar só nisso, tem que pensar realmente na história do coral brasileiro. Tem que fazer uma peça do José Vieira Brandão. Hoje em dia ninguém sabe mais quem é, o principal colaborador de Villa-Lobos e é um grande compositor de música coral. Eu considero o Cussaruim em Dois Tempos, sobre o texto do Manuel Bandeira, que ele compôs uma das melhores obras que a gente tem no repertório coral. E tem outra, Canção de Muitas Marias, O Trem de Ferro, enfim, várias obras ele tem. Chorinho Natalino, dá para gravar um disco com as obras corais do Brandão. Ninguém conhece. Assim como ele, outros compositores, né? O Henrique de Curitiba, o Hernani Aguiar, enfim, mais para cá, o Antônio, né? Quer dizer, e outros compositores se dedicaram mais à música coral, né? Quer dizer, alguns esporadicamente, alguns mais objetivamente, até porque trabalharam com a educação musical com o coro, como é o caso do Brandão, né? Agora, isso daí é uma questão também que implica no trabalho das instituições, como você falou, instituições de governo, como o Funarte, Instituto Cultural de Curitiba, enfim, esse papel das instituições é muito importante, porque se elas encomendam obras originais ou se elas valorizam as estreias de obras originais, o regente vai acabar valorizando, porque vê ali um mercado de trabalho que está sendo prestigiado, né? Então, as coisas estão conectadas, a figura do regente e o papel da instituição cultural. Eu acho essa discussão, Ronaldo, extremamente importante. E eu sinto que ela é evitada, geralmente, nos debates, sabe? Nas conversas, porque a gente fica receoso. É claro que existe uma profusão de trabalhos de arranjo primorosos, e outros que são funcionais, outros que foi possível fazer. O problema não, a questão não é essa. A questão é o desconhecimento da nossa cultura musical. E eu acho que isso é a ordem do dia, a gente precisa conversar sobre isso. E regentes são formadores, são formadoras de opinião, sim. E é uma responsabilidade muito grande tomar decisões sobre repertório, né? O que nós vamos oferecer, como nós vamos dar a conhecer. Então, Antônio, como é que você pensa isso? Você que, enfim, vem, né, dessa jornada, dessa trajetória, Camargo Guarnieri, enfim, também uma linhagem, né, que eu chamo de grande valor, enfim, você desenvolvendo o seu trabalho junto aos grupos, com música de câmara, obras para piano, para coro. A Oficina Irritada foi premiada, inclusive, se não me engano, foi? Não, oficina Não não. foi? Acho que eu me enganei, então, foi gravada no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Essa questão, de fato, eu acho que é uma das mais importantes, Mara. Eu penso que nós temos aí alguns problemas para serem resolvidos. Porque, o que você levanta em relação ao desconhecimento, eu acho que está muito em função de um certo descaso, que não é de agora, já é de há muito tempo, em relação à produção da música brasileira, né? Eu costumo dizer que a história da música brasileira está para ser escrita ainda. Assim, eu digo, um livro de história da música brasileira, porque a gente não conhece, na maior parte das vezes, o que aconteceu, e não estou falando em relação ao século XVIII, por exemplo. O Ronaldo lembrou super bem o nome do Vieira Brandão, que ninguém conhece mais hoje, né? E ele foi um super compositor. Assim. Hoje, quando muito, ele é uma linha em algum livro de história da música, quando é escrito algum, né? O acesso ao material, o acesso às partituras é extraordinariamente difícil, né? Vamos lembrar, Francisco Manuel da Silva
ele escreveu várias missas para solista, coro e orquestra. A gente não tem isso gravado, a gente não tem isso executado, né? Enfim, a gente poderia elencar aqui, passar a tarde inteira lembrando do que nós não conhecemos, daquilo que a gente não tem acesso, né? Então, e perceba, não é só, portanto, uma crise da música coral, não, é uma crise instalada dentro da música erudita brasileira, ou da música brasileira, enfim, né? E a outra coisa, que eu acho que está assim, impregnada disso, assim, coligada a isso, são raros os exemplos da academia, raras as pessoas, hoje em dia, que estão pensando em relação a isso, ou seja, que estão tentando resgatar, de alguma forma, esse material todo, colocar em relevo, ou disponibilizar material para que as pessoas possam se valer dele e torná-lo vivo, de ser executado, né? Mas a outra ponta, também dentro da academia, que é muito raro hoje em dia de se ver, é que a composição coral, o ensino de composição dentro da academia, salvo honrosíssimas exceções, praticamente não existe mais. Todo mundo é voltado para a música instrumental ou para a música eletroacústica. Mas a música vocal, nos últimos 15 anos, ela foi sendo deixada de lado dentro da academia, né? Eu falo música vocal porque é música, a escrita para a voz, não é? Portanto, não apenas para coro, mas principalmente para coro, né? Tem sido relativamente desprezada. Então, as duas coisas aliadas causam um caldo, né, de crise, que é essa que a gente está discutindo, e é, como você muito bem colocou, agora, que a gente está submetido, né? Portanto, o que o Ronaldo falou em relação às instituições, isso se torna mais relevante ainda, porque uma das formas, se não a principal forma de nós sairmos, de nós escaparmos de tudo isso, é tendo as instituições se preocupando com essas questões, não é? E aí não só a Funarte, como ele citou, estou falando na Funarte em relação à encomenda de novas obras, uma eventual encomenda direcionada, ou seja, a Funarte ou qualquer outra instituição, nós vamos encomendar para o Ronaldo uma obra para um concerto sinfônico, para um coro sinfônico. Nós vamos encomendar para a Juliana uma peça para coro infantil que é pensado para um coro para crianças que não sabem ler música, né? Ou seja... Exata, esse é o ponto, Antônio. Esse é o ponto. Perdão, interrompi, pode voltar, mas eu só gostaria de ressaltar. Este é o ponto. Para quem vai compor? De que maneira? Inclusive encomendas pelas próprias universidades. Eu acho que a universidade tem um papel importantíssimo. Claro, claro. Então, isto, a questão das encomendas direcionadas, mas um retorno das instituições acadêmicas pelo gosto da música, pelo ensino da música vocal, da música coral, né? Assim, a composição dentro da academia, isso é um fato, se afastou enfim, desse meio, né? Então, E uma observaçãozinha, Mara, se eu posso fazer dentro do que o Antônio falou, que eu acho que é um problema muito, muito forte aqui no Brasil, é com relação à editoração dessas partituras, né? Porque, por exemplo,
a gente tem fora do Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, a Hal Leonard, que a gente tem muito fácil para comprar as partituras dos compositores editadas e a gente tem acesso a isso. Eu acho que isso é uma dificuldade aqui também, a gente não ter um sistema de editoração e de compra das partituras e de localizar facilmente essas partituras de maneira fácil, sabe? Eu nem sei como resolver isso, porque eu acho que aí já é um outro patamar, mas eu acho que isso é uma dificuldade que talvez os regentes encontrem também, em como ter acesso a esse material facilmente. Sim, é um complexo mesmo, né, de questões que acaba gerando essa desinformação, e o grave, o sério, é que está se prolongando, se projetando para um futuro, porque é um ciclo, né, um efeito dominó. Quanto mais houver desconhecimento, quanto menos conhecimento houver sobre esta produção, menos pessoas podem ter interesse em desenvolverem suas habilidades como compositor, como compositora, para coro, para voz. Então, é um assunto que já está atrasado para o nosso debate. E, assim, frente aos coros, eu venho sentindo cada vez mais dificuldade na realização de obras originais, né? Dadas as circunstâncias, inclusive vocais, técnico-vocais, as demandas dessa partitura. Então, essa observação do Antônio, muito oportuna, todas foram, agora, essa do Antônio com relação a encomendar uma obra para ser cantada com essas características, ou encomendar uma obra que vai ser cantada, coro e orquestra, coro, enfim, pelo coro da USESP, né, para a Sala São Paulo, é uma outra categoria. Mas o que o canto coral precisa, nesse sentido, é de diversidade, sim. Sem que a compositora ou a compositora se descaracterizem, não é necessário. É uma adequação às necessidades que nós percebemos no momento, as nossas limitações, que são transitórias, né? Eu acredito que com a conversa, com o debate, com as rodas, enfim, é possível a gente caminhar, de alguma forma construir uma ponte. E aqui eu já vou para o final da nossa conversa, e, enfim, tenho certeza que vai acrescentar muito aos regentes, às regentes, compositoras, estudantes de música, enfim, a todo o público. Gostaria que vocês deixassem, se possível, uma mensagem a essas pessoas que estão ouvindo e que sentem vontade, que estão, assim, atraídas, têm o desejo de começar a escrever, de começar a produzir nesse sentido para voz. Vale a pena? Então, como se transforma uma ideia musical em voz, em palavra, em canto? Como é que é isso? Como é que é esse chamado para essas pessoas? Eu deixaria um recado para os regentes, principalmente, que eles conheçam o nosso repertório e que eles façam escolhas para os seus coros também de obras originais, conforme você ressaltou, além dos arranjos. Né? Eu acho que é possível, é difícil, mas é possível. Existem projetos de colocar as partituras online, inclusive da própria Funarte agora. Maria José Chevitarese me procurou há cerca de 15 dias e ela está com essa incumbência de rever todo o acervo da Funarte para colocar o principal online, para poder fazer download direto. Vamos fazer gratuito, não tem importância. O importante para nós é que seja executada a obra, mais do que seja vendida uma partitura. Importante que ela esteja no repertório. Então, faço esse apelo aos regentes, que conheçam o nosso repertório. Nós mesmos, colegas compositores, temos que conhecer a obra um dos outros mais. A gente, às vezes, comenta sem ter ouvido, e precisa ouvir e conhecer. Então, acho que, no momento que houver esse interesse, vão se achar os meios e os corais vão conseguir reincorporar no seu repertório, né, essas obras originais brasileiras. Como a gente entra em contato com a sua obra coral, Ronaldo, catálogo? A catálogo na Academia Brasileira de Música, no online, agora, mais atualizado, tem impresso, tem online. Né? Melhor online, no site deles, abmusica.org.br. abmusica.org.br. E
também comigo, né? Diretamente, né? E tenho muita coisa comigo. Agora, grande parte dela está editada pela Funarte, né? Quer dizer, né? Fora da Funarte, só na OSESP, mas aí Sinfônico Coral, né? Os 6 Cantos de Lorca, que foi uma encomenda recente para coro e orquestra, né? Agora, as obras a capela, mais comigo e com a Funarte, realmente são as fontes. Tá certo. Beleza, vale a pena, viu? Obrigado. Antônio, que mensagem você deixaria para a gente, então, tanto regentes quanto jovens compositoras, compositores? Olha, eu faço minhas as palavras do Ronaldo. Eu acho que a gente precisa passar por estimular o olhar dos regentes, um olhar sobre a música original para coro brasileiro. Agora, eu juntaria a esse comentário que eu acredito que o coro ele é um dos meios mais adequados, mais simples, mais baratos para promover a educação musical, para promover a difusão musical e inclusive, para promover, ainda mais dentro da nossa realidade, promover um certo esteio social também. Você cantar em coro implica numa série de outras coisas, que é o respeito ao outro, todo mundo respirar junto, todo mundo, né? Cada um ter a sua individualidade dentro de um coletivo e assim por diante. Quem quer se dedicar a isso, eu digo, siga em frente. Não é exatamente simples, não é exatamente fácil, mas vale muito, muito a pena, porque tem uma ação, uma varinha de condão, tem um condão transformador, fazer música coral. É isso. Onde a gente pode encontrar as suas obras, Antônio, os regentes que queiram conhecer a sua trabalho? Basicamente comigo também. Uhum. Pode procurar, por exemplo, minha página no Facebook e entrar em contato. E nós, ali no ICAC, no Instituto Curitiba Arte e Cultura, que é a sede da Camerata Antiga de Curitiba, nós temos um acervo, que é um bom acervo de música brasileira original, então também fica à disposição os contatos de vocês, se quiserem, né, conhecer, enfim, os títulos, a obra, o que é que a gente tem lá, só entrarem em contato também. É um serviço que a gente tem que prestar, é necessário, é importante que a gente partilhe, né, a nossa cultura. Juliana, o que você diria para colegas teus e para os que virão, né? E também para aqueles que já estão nessa lida, já estão nessa jornada há tempos? Você vem unindo, né, muitas ideias interessantes, né, sem preconceitos, inclusive, e são também, a gente nota em algumas pessoas, em alguns artistas, em alguns criadores, do que é música que vale a pena realmente e aquela que, enfim, a gente não escolhe, né? A gente opta por determinados caminhos. A sua pesquisa é sobre Vila Lobos e Tom Jobim? É isso. É muito legal. Eu ia até continuar o que o Antônio estava falando, porque eu até me emocionei um pouco com a fala dele, porque eu lembrei muito do que a gente vive diariamente lá no Instituto, mas eu vou fazer um adendozinho sobre isso. A minha pesquisa é sobre Vila Lobos e Tom Jobim, e sobre a influência de Vila Lobos nessa geração, a partir de Tom Jobim e posterior a eles, né? Eu não acredito muito, não quero, na verdade, porque ela existe, a fronteira existe, mas eu quero cada vez menos acreditar nessa fronteira entre música erudita e popular, porque eu não componho pensando assim, eu componho pensando no que eu quero, na sonoridade que eu quero atingir, sabe? Então,
E quando eu até falei dessa coisa do jazz, é por estudar, ouvir bastante bossa nova, que tem essa influência do jazz, mas acho que eu nunca chego, eu quero compor uma harmonia jazzística. Não, eu vou pensando na sonoridade, principalmente com relação ao coro, o que aquilo quer dizer, sabe? Que mensagem aquilo quer passar através da música também. E por isso eu desacredito cada vez menos nessas fronteiras e não componho pensando assim. E eu acho que esse poder transformador que o canto coral proporciona, que o Antônio falou, é muito forte, porque às vezes a gente faz ensaios, por exemplo, do coral avançado no Instituto Baccarelli, à noite, terça e quinta à noite, termina às 9 da noite. E vem adolescentes ou, né, um pouquinho maiores, às vezes, que trabalharam o dia inteiro, que já não estão, que não seguiram profissão em música, trabalharam o dia inteiro, às vezes, sabe, vem de ônibus super longe, e a gente fala, por que você está aqui nesse ensaio de canto coral, de terça e quinta noite, super cansado, veio de ônibus na chuva, e eles falam que é porque ali eles podem ser eles mesmos, que ali eles se sentem conectados, que ali eles se sentem muito bem de alguma maneira, e eles cantam às vezes assim, depois de ler, eles decoram, cantam de olhos fechados. Às vezes a gente está num cansaço que a gente fala, a gente não sabe por que vocês estão aqui, mas eles estão. Então eu acho que o canto coral tem esse poder transformador, um poder transformador que vai além do que a gente pode explicar, e por isso vale tanto a pena investir nisso. E eu acho que, com relação aos compositores, os regentes, eles podem também encontrar, eu acho que essa porta aberta dos compositores para que eles possam fazer mais contatos e procurar a obra dos compositores, mandar e-mail, mandar uma mensagem, sabe? Porque eu acho que, poxa, o Antônio e o Ronaldo, como eu falei, são minhas referências, deixaram aqui as portas abertas para isso, então acho que eles podem buscar cada vez mais isso. E tomara que essa conversa tenha trazido um pouco essa provocação. Uma desmistificação também, né? Porque há essa imagem, assim, não, é muito difícil, são inacessíveis, é a alta cultura, e aí, assim, acaba se distanciando cada vez mais, né? Eu acho, poxa, comentando aqui, eu acho que complementando, Oficina Irritada, né? Eu cismei com a Oficina Irritada, Antônio, mas eu admiro muito essa peça. E as impressões de uma plateia, iniciada ou não, muitas vezes não iniciada em concertos corais, né? O impacto que uma obra dessa pode causar é importantíssimo, né? Eu me lembro do Beba Coca-Cola, do Gilberto Mendes, moteto em ré, né? Em ré menor. Ou seja, assim, por que não? Por que não? Né? É uma pergunta que a gente precisa se fazer como regentes. Para quem eu canto? Né? Por quê? Por que é que eu canto? Para chegar em o que eu canto nesse momento. Então, quero agradecer demais a você. Juliana, onde é que a gente encontra a sua obra? Também entrando em contato com você? Também entrando em contato. Eu agora finalizei o meu site, eu pretendo disponibilizar. Eu acho que, como o Ronaldo falou, a gente não quer vender, a gente quer mais que as pessoas cantem as obras. Eu acho que a maior recompensa do compositor, claro que é nosso trabalho também, não vou colocar de fora isso, mas a maior recompensa do compositor é ver as pessoas cantando as obras, né? Então, pretendo disponibilizar tudo isso no meu site, que é julianaripke.com, e deixar tudo disponível para download lá. Certo, Juliana. Muito, muito, muito obrigada. São reflexões extremamente importantes. Eu me sinto assistindo a um concerto, né? Quando você assiste o concerto e a obra entra e você vai refletindo e vai degustando, né, camada a camada sobre o que a gente acabou de ouvir, sobre o que eu acabei de ouvir. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, desejando sucesso, muita saúde, né? Que a jornada seja suave dentro do possível, continue sendo, né? E assim encerramos a nossa roda de conversa, Composição para Coros. Muito obrigada pela presença de vocês e continuem acompanhando a nossa programação da 6ª Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, pelo YouTube
é Arte, Cultura e CAC e também pelo Facebook Capela Santa Maria. Fiquem bem, valorizem o canto coral e vamos nos lembrar da canção de Lenine. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. Um abraço, até!